A primeira linha de defesa de uma tentativa elaborada de criar uma distância segura é se retirar fisicamente, desligar o telefone e ficar incomunicável. Uma forma mais interna de manter distância envolve o desligamento da atenção, de modo que experiências potencialmente intensas sejam emparedadas e separadas, uma das outras. 5. Separam os diferentes setores de sua vida. Há amigos diferentes para diferentes setores que nunca serão apresentados e que nunca saberão a respeito das outras pessoas na vida do observador. 5. Sabem construir interesses apaixonados dentro de limites específicos de tempo e de espaço. Interesses estes que serão então postos de lado, até chegar de novo àquela hora. A compartimentalização da vida em setores isolados significará para um observador privacidade mais do que uma aversão a ser conhecido totalmente. É como se 5 tivessem tão pouca defesa contra outras pessoas numa arena aberta de negociação ou conflito, que a defesa preferida é não chamar a atenção de modo algum. Sinto que se alguém entra pela minha porta é capaz de me tirar a camisa. É como a defesa de um gato sem garras. Você sai e tem de fechar a porta para tudo, porque não tem os recursos para encarar uma briga. Em vez de lutar, bato em retirada, o que significa que vão levar tudo e mais uma vez terei de me privar. O outro problema deles me tirarem a camisa é que eu tenho tão pouco que essa talvez seja a única que eu tenho, mas prefiro tirar a camisa do corpo a ter de disputar com alguém sua posse. Outra forma de criar uma distância segura é seccionar as lembranças de modo que aquilo que você fez de manhã pareça desconectado do que vai fazer à tarde. A memória descontínua não significa que você não possa se lembrar do que disse de manhã. É antes como se os eventos de sua vida parecessem ocorrer em pequenos capítulos, sem que haja uma disposição psicológica contínua para ligá-los como um todo. O topo de minha lareira está repleto de souvenirs, e a razão de eu me apegar a estas pequenas coisas é que elas acumulam uma grande quantidade de lembranças, num objeto diminuto, que me traz de volta todo um período de minha vida. Tenho uma caixinha com alguns fios do suéter que usei durante 4 anos na faculdade. Tenho ainda a ponta do taco de sinuca que usei para me ajudar o tempo que fiquei naquela escola apostando em mim mesmo. E tenho os cordões umbilicais dos nascimentos de meus filhos. Há também algumas lembranças das viagens que fiz, o que me ajuda a recordar aqueles tempos maravilhosos. Também coleciono fatos. Chamo minha mente de papel mata-moscas, uma coleção impressionante de fatos desligados uns dos outros, sobretudo o que possa me interessar. Amontoaram-se feito pontinhos, e cada vez quero mais, mas posso perder o fio de como eles deveriam formar um todo. 5 ganham vida quando estão sozinhos. Com frequência, precisam se afastar de pessoas a fim de recarregar suas baterias e liberar os sentimentos que foram contidos enquanto estavam na presença alheia. O tempo privado de um 5 é preenchido por devaneios e por pensamentos sobre coisas de interesse. Eles gostam muito da companhia de suas próprias mentes, e a menos que sua privacidade se aprofunde e se transforme em sentimentos de isolamento, raramente estão deprimidos ou aborrecidos por não ter nada que fazer. Embora observadores possam parecer solitários e socialmente isolados, do ponto de vista de tipos mais extrovertidos, 5 por si próprios preferem estar sozinhos. São, de fato, extraordinariamente independentes. Não se voltam para outros em busca de aprovação. Preferem ser economicamente autossuficientes
insistem no poder ir e vir, conforme lhes agrade, e querem permanecer livres das exigências emocionais dos relacionamentos de dependência. Como 5 não buscam reconhecimento, uma vida plenamente autônoma pode ser construída dentro de casa, onde observadores podem viver felizes na companhia de seus próprios projetos e fantasias. A declaração seguinte foi dada por um jovem cineasta que no início trabalhou com fotografia por se sentir à vontade em público por trás das lentes de uma câmera. Sou tido como um sujeito expansivo e social, o que é totalmente diferente de como eu me sinto por dentro. A expansividade é porque, quando estou filmando, fico completamente apaixonado pelo meu script e sei exatamente o que quero que todos na cena façam, a fim de captar aquela visão na celuloide. Como tudo é premeditado e controlado com toda a rigidez possível, as pequenas improvisações por parte dos atores ou as improvisações visuais inesperadas que surgem quando o filme é revelado têm grande valor para mim. As horas mais felizes da minha vida são quando estou sozinho na sala de projeção assistindo a minha própria imaginação ganhar vida. Pessoas que preferem estar sozinhas, mas que têm necessidade de aparecer em locais públicos, criarão formas engenhosas de desviar a atenção de si mesmas. Uma tática óbvia é mudar a conversa para um tópico de interesse mútuo, ou desviar o foco de luz para o trama de outra pessoa. 5 podem dar o apoio de sua amizade, desde que estejam na função de conselheiros de pessoas que busquem a própria independência em suas vidas e que não esperem extrair um vínculo emocional do 5. Outra forma de 5 desviarem a atenção é se familiarizarem com um método que encerre a complexidade do comportamento humano num sistema mental abrangente. 5 podem se relacionar com outras pessoas em profundidade e compreender a perturbação emocional de um ponto de vista puramente mental, estudando um sistema tal como a psicanálise ou a astrologia. Ao aprenderem como as pessoas funcionam emocionalmente, eles são capazes de falar com desenvoltura sobre padrões de sentimentos, sem ter medo de se envolver pessoalmente. Alguém de fora pode ver a preocupação de um 5 com a abstração sistêmica, como uma forma de se subtrair aos vínculos pessoais, substituindo sentimentos por ideias de como devem ser os sentimentos de uma pessoa. 5 são especialistas em outra forma de se ocultar publicamente, desaparecer por trás de uma pose apropriada. A pose é ajustada conforme as circunstâncias. Por exemplo, um tipo 5, que era um excelente músico de rock, conseguia se apresentar com muitas bandas de nome, posicionando a atenção ligeiramente fora de si mesmo e executando uma rotina bem ensaiada. A pose a ser adotada num coquetel poderia compreender uma roupa, uma bebida e o posicionamento correto do joelho ao cruzar as pernas. Sua esperança era que, se ele fosse capaz de desviar bastante atenção para a casca, não precisaria habitar a casca por toda a duração da festa. A questão central para os 5 é o medo de sentir. A intimidade é uma pressão na defesa básica de desviar a atenção de emoções intensas, o que significa que um observador apaixonado está pego entre a influência de fortes sentimentos positivos e o hábito de não querer sentir nada absolutamente. 5 lutam com o fato de ser mais emocionais em relação às pessoas quando estão sozinhos e quando estão recriando um encontro do que quando estas mesmas pessoas estão fisicamente presentes. Dizem que muitas vezes ficam congelados durante um encontro face a face e que precisam ficar sozinhos para descobrir o que estão sentindo. O fato de serem capazes de sentir mais em retrospectiva,
quando estão livres de intrusão, fica patente ao procurarem o isolamento logo após o encontro profundamente íntimo, facilmente esgotados pelo contato intenso ou contínuo. Observadores vão se recolher para descobrir em que pé estão. O recolhimento imediato após a intimidade com certeza afetará o parceiro, que talvez não tenha a mesma capacidade de se desprender. Como os 5 raramente falam sobre isso, em geral, seus amigos não têm consciência de quanto eles se concentram nas pessoas significativas em suas vidas durante seus períodos de isolamento, ou de quanto tempo é gasto prevendo ou revendo seus encontros com pessoas que são importantes em suas vidas. Um poderoso vínculo mental pode ser formado por parte dos 5, sem que a outra pessoa envolvida tenha consciência de como se tornou central na vida interior dos 5. Quando um relacionamento é mentalizado, ele pode ser desfrutado um pouquinho a cada vez, de maneira abstrata. Observadores tentam combinar seus sentimentos aos seus pensamentos, quando estão sozinhos, de modo que possam finalmente se reconciliar com aquilo que sentem, como desviam a atenção de emoções intensas e como mentalizam suas afeições. 5, com frequência, são vistos pelos parceiros como permanentemente retraídos e, portanto, como emocionalmente frios. De positivo, para o contato íntimo, 5 apreciam as pessoas em muitos níveis abstratos de relação. O comprometimento é primeiro assumido mentalmente e depois emocionalmente. Uma vez assumido, o comprometimento pode ser duradouro, embora sempre com limites claros de tempo e energia. De negativo, a cisão entre querer sentir e querer se desprender se torna extrema numa relação íntima. Decididamente, evitarão situações que produzam sentimentos espontâneos, especialmente a confrontação. Por fim, qualquer parceiro se sentirá no papel de agente ativo, aquele que tem de iniciar, aquele que tem de partir na direção dos 5.